Primeiro, a gente explicou sobre essa teoria aqui, né, do professor Arísio Santos. Existem várias teorias, tem a teoria do Platão, como eu já descrevi, qual foi a teoria dele. Né? A gente tem a teoria de Tântalis também. Tântalis que fala que o quê? Que Atlas era o nome do titã que inspirou o nome da cidade perdida. Então Atlântida seria uma versão da cidade de Tântalis, que deriva pelo nome de rei Cíbilo, da Turquia, Tântalo. Então, que essa cidade seria localizada em Arsvava, na Península Anatólia. Então, assim, uma região ali da Ásia Menor. Então, as escrituras clássicas afirmariam que Tântalis sucumbiu a um terremoto e se desfez nas montanhas. Então, tem gente que fala que Tântalis seria Atlântida. Não, gente. Tântalis foi um lugar, né, que sofreu com um terremoto e sucumbiu, mas não bate, além de só de tentar aproximar Atlas de outros nomes e chegar até Tântalis aí, não tem muito sentido. Depois tem uma teoria que ele teria, que é a do Charles Hapgood, que ele queria entender como se desenvolveu a era glacial. Ele teorizou ali que a acumulação de gelo nas calotas polares podia causar um peso capaz de mover a Terra, né? Então, ele coloca que o continente da Antártida não era mais do que uma ilha da Atlântida na sua era glacial. O que também, o continente da Antártida é algo muito maior do que isso. Né? A gente vai mostrar daqui a pouco isso, é algo bem maior do que isso. E realmente existem cidades enterradas no continente da Antártida. Muitas delas foram replicadas aqui nos nossos continentes, aqui depois que o gelo, né, tomou conta de lá e muita coisa oculta ficou ali na Antártida. Muita coisa ficou ali na Antártida, mas aí o que fizeram? Reconstruíram essas mesmas cidades do lado de cá e ainda existem tecnologias ali que não se sabe de que civilizações são e muita coisa esquisita na Antártida. Na partezinha da Antártida que se conhece, que a gente vai ver ali que tem muita parte que ainda é desconhecida. Aí tem outra teoria ali sobre a questão da Antártida de Atlântida, que é do Edgar Cayce. Né? O Edgar Cayce ele que é um médium, né, que via o futuro, comunicava com os mortos, ele dormia, fechava os olhos, entrava num transe, falava várias coisas, era muito assertivo nas suas previsões. Ele identificou centenas de pessoas que seriam atlantes reencarnados. Ele falava com as pessoas que elas eram atlantes reencarnados. E para ele, a Atlântida está localizada na ilha Bimini, nas Bermudas. Né? Ele fala que a civilização utilizava cristais de fogo para obter energia, né? E que um dia esse processo aí saiu do controle desses cristais e desencadeou um acidente nuclear que afundou a Atlântida. É o que a gente sabe ali nas Bermudas, né, que existem pirâmides ali de baixo, né, e tecnologias ali de baixo. Alguma coisa aconteceu ali, né? Isso pode ter sido uma antiga civilização, sim, né? Temos informações que podem indicar que ali teria sido uma antiga civilização, sim, até porque as pirâmides embaixo comprovam, mas nada além disso nos permite dizer que ali foi a Atlântida, né? Baseando assim. Aí teve a teoria extraterrestre da Ezra Floyd. A Ezra Floyd ela partiu dos círculos concêntricos do Platão para chegar com uma nova teoria, né? O que ela fala? Ela fala que a Atlântida é uma gigantesca nave espacial em forma de um disco, como se fosse um disco, né? Um disco voador gigante, com uma usina que chamava de Templo de Poseidon. E esse disco voador, na teoria dela, estava na Terra para colonizar o planeta, viajava para vários pontos, e é por isso que dizem ter visto na Indonésia, nas Bermudas, no Atlântico, nos polos, até que se afundou propositadamente no fundo do mar e ali permaneceu. Por mais absurdo que pareça, tá, gente, essa teoria dela, porque parece a mais absurda de todas, né? Porque é a mais fora do que a gente concebe aí como realidade, ela tem um certo fundamento. A gente vai chegar, vai explicar, mas não quer dizer que seja exatamente isso, mas a gente vai chegar a explicar que várias dessas teorias que estão sendo faladas, se você pegá-las como peças de um quebra-cabeças e encaixar, você consegue perceber que muitas peças se encaixam. E a gente vai falar sobre isso. Então vamos lá. Vamos agora para a teoria. Né? Então, quando eu pesquisei sobre as colunas de Hércules, Nimrod, né, tudo que eu falei para vocês aqui,
cheguei à conclusão que existia um caminho de Hércules na Antártida e tudo mais. Eu cheguei nessa minha pesquisa a olhar. Deixa eu ver aqui se é essa informação que eu preciso. Eu cheguei a olhar na parte, muita gente que fala que os egípcios seriam descendentes dos Atlantes e que o povo do Peru também seria descendente dos Atlantes, né? E eu comecei a pesquisar isso daí. E aí eu cheguei num pesquisador que eu gosto muito, que conheço bem. Eu não estou com o livro dele aqui agora, que é meu, mas está emprestado para a Sony A. A Sony ainda não me devolveu. Mas que é um livro do Anton Parks, que se chama... deixa eu ver o nome desse livro. Em inglês chama The Last March of the Gods. Ou, em francês, que é o título original, La Dernière Marche de Dieu. Então, A Última Caminhada dos Deuses, em português é o nome desse livro, do autor Anton Parks, né, que é um tradutor de sumério e entende muito bem de hieróglifos também. Então, eu comecei a estudar a pesquisa do Anton Parks, que eu acho bem interessante, por sinal. Vou mostrar para vocês, é mais uma teoria sobre a Atlântida. Estou explicando várias teorias, tá, gente? Fica um pouco confuso, mas porque eu vou fechar essas peças depois, tá? Espero que vocês estejam entendendo. Então aqui, o Anton Parks, ele fala o quê? Aqui nós temos o templo de Horus, ou Edfu, em Edfu. Esse templo de Horus, ele tinha na parede dele, externa não, ele tinha na parede, ele tinha uns, como é que a gente chama? Ele tinha uns papiros secretos que as pessoas não tinham acesso. E aí, num certo ano, algumas pessoas conseguiram acessar esses papiros e gravaram as informações desses papiros secretos dentro das paredes internas deste templo. E quando você observa este templo, você percebe que ele conta a história de Atlântida. Essa parede conta a história de Atlântida. Tá? Isso é muito interessante. Então, perderam-se os documentos depois, mas a parede interna ficou, né, com as informações. E aí, apesar dessa parede ter sido depredrada, ou depredada, tiveram autores que, antes disso ter acontecido, fizeram traduções, ou bateram fotos, ou anotaram os símbolos. Então, o Anton Parks, ele buscou, durante muito tempo, os fragmentos, né, desses textos que estão escavados aí na parede dos muros do templo de Edfu, e que conta a história de Atlântida. Né? Essa parede fala da história de Atlântida. Então aí a gente acha pela primeira vez, além do recito do Platão, né, que o Solon contou para o bisavô dele, que contou para ele, né, nenhum desses viveu nada daquilo, mas é a informação que tinham, né, um telefone sem fio danado. Pela primeira vez a gente tem alguma informação gravada, palpável na história falando de Atlântida. Atlântida, ela é descrita da mesma maneira que no Critias, pelo Platão. Né? E ela é chamada Bu-Enem. Nessa parede. Bu-Enem. É o nome que dão. Né? Todos os detalhes da história da Atlântida, as guerras, as catástrofes, as hecatombes, estão escritas nesses muros de Edfu. São escrituras sagradas que durante muito tempo eram incompreensíveis para os egípcios, né? Porque, apesar de fazerem parte da tradição deles, eles não entendiam o que estava sendo contado ali. Então fala por que eles sobreviveram através do tempo a essas escrituras que ficaram ali dentro, né, preservados, sem eles entenderem o que aquilo ali queria dizer. E esses textos eles vão narrando uma sucessão de destruições de mundos por antigos deuses num conflito armado e o final de uma civilização.
Então é isso que está escrito nesse texto, tá, gente? Então não é simplesmente veio um dilúvio e, né, ou um terremoto e afundou o negócio, não. Não é por aí que é contado ali. Né? Então o que aconteceu foi que 200 anos antes de Cristo, na época do reinado de Ptolomeu VII, eles gravaram ali essas informações dentro do muro, né, que estavam em manuscritos secretos, que foram atribuídos ao deus Tote. Para quem não sabe, o deus Tote é o que muitos consideram como Hermes Trismegistros. Né? Então, é como se tivesse ali as antigas escolas de mistérios de Hermes Trismegistros, ou deus Tote, escrito esses manuscritos, ou alguém que se fez passar por ele, né? E esses manuscritos secretos foram o que foi copiado nessas paredes. Né? Muito antes do Platão falar sobre a Atlântida, tá, gente? Isso foi feito muito antes. Então, esses manuscritos, eles descrevem, essa parede descreve aí um mundo primitivo com deuses, né? Que seriam, na verdade, não são deuses de Deus, gente. Eram civilizações avançadas, com tecnologias avançadas, né? Colonizadores que estavam ali presentes e guerreavam entre eles, né? Não foi possível fazer uma tradução completa do que fala ali, porque faltam vários fragmentos, foram depredados, mas dá para resumir o que ele encontrou nos diferentes fragmentos aí e as hipóteses que ele levantou. Então, o que ele considera, o Anton Parks? Ele acredita que a Atlântida seria da região das Ilhas Canárias ali, né? Até as ilhas, tem umas outras ilhas que ficam acima, eu esqueci o nome delas, deixa eu ver aqui no mapa. Ilhas Canárias, dos Açores, isso. Então ficaria mais ou menos entre a Ilhas Canárias, Ilha dos Açores, aquilo tudo ali teria sido um continente na ideia do Anton Parks. Por que ele tirou essa ideia? Né? Por que ele teve essa ideia? Porque nas pesquisas dele ele verificou que o pessoal das Ilhas Canárias fala uma mesma língua que bate com o povo Kabyle da Argélia. O povo da Argélia, o povo Kabyle, falava a mesma língua, muito próxima que esse pessoal. E tem vários detalhes dessa língua também que se assemelham a línguas faladas no Peru. Outro detalhe interessante que ele observou, que o povo Kabyle da Argélia, do norte da Argélia, a genética deles era a mesma do povo das Ilhas Canárias. Que era um pessoal, gente, você imagina, na África, né? A África é conhecido como sendo um continente africano, você pensa nos negros, né? Na raça negra, né? Pelo menos da parte fora o norte ali, para baixo, a raça negra. Na parte do norte, como teve a invasão árabe, né? Então nós temos também a genética dos árabes ali na parte norte. Então quando você tem Marrocos, Tunísia, Argélia, é uma parte mais de genética bem árabe presente ali, a língua árabe, a religião árabe bem presentes, e ali não é tanto a África dos negros, né, no norte da África. Agora vocês imaginem, na Argélia e em vários pontos também do Marrocos, em outros pontos ali do norte da África, vocês encontram um povo que é ruivo, que ele não é nem árabe, por genética, né, e nem africano negro. De onde veio esse povo? Então o Anton Parks ele percebeu que nas Ilhas Canárias também tinha esse povo ruivo. Né? Então, daí ele acredita que os Atlantes, esse templo de Edifu, fala lá que existia um templo de Edifu original que teria sido em Atlântida, em Poseidon. E que esse templo de Edifu foi destruído no cataclisma e que os líderes saíram de lá e foram até o Egito e construíram esse outro templo de Edifu, contando a história toda como sendo uma cópia. O que acontece muito quando, né, nas imigrações, você pega os franceses, por exemplo, de Orléans, na França,
ou Orleans em inglês, eles foram para os Estados Unidos e fundaram New Orleans, Nova Orleans. Então acontece muito de um grupo, quando sai e migra de um lugar para o outro, eles chegam e tentam reconstruir a terra natal deles. Né? Então, assim, saiu de Edfu, que ficava na Atlântida original, chegaram no Egito e construíram esse templo de Edfu. Essa é a teoria dele. Tem alguns furos para mim que eu vou apresentar por quê. Pessoal, vocês podiam só comentar para mim, por favor, quem está assistindo aí, se está dando para vocês entenderem o que eu estou falando ou se está muito confuso. Então aqui a gente tem outro templo. Esse templo aqui é o Osirion. É o templo de Osíris. Aí tem a primeira informação que eu acho interessante. Que não fica longe do templo de Edfu, que é o templo de Horus, com informações de Tote. E esse Osirion é um templo de águas. Eu até coloquei aqui, mostra como ele seria aqui, ó. Aqui embaixo tem águas embaixo, porque o Osíris era muito ligado às águas. Agora, quem era ligado às águas também, gente? Ligado à Atlântida? Poseidon. Poseidon é conhecido como sendo um rei das águas. Atlas seria, segundo Platão, filho de Poseidon. Então, alguém ligado às águas saiu da Atlântida original e chegou no Egito. E aí, o filho dele construiu um templo que conta a história de Edfu, e ele construiu um local que chamava Osirion, o templo de Osíris. Então, nós temos indícios que esse Poseidon ligado às águas, Osíris ligado às águas e Enki ligado às águas poderiam ser a mesma pessoa. Então, sabemos que algum Anunnaki, o Enki era um Anunnaki, Osíris um deus egípcio, não se fala o que ele era, Poseidon um deus. Né? Então a gente sabe que o Osíris era um Anunnaki. O Osíris não, o Enki era um Anunnaki. Mas se for Poseidon, Enki, Osíris, a mesma pessoa, na verdade a gente sabe que houve alguma catástrofe nesse local chamado de Atlântida. Eles migraram para um outro lugar, vieram de outro lugar e reconstruíram a nova cidade deles com um templo com o mesmo nome, com tudo com a mesma coisa. Então aqui a gente tem o templo de Osíris aqui reconstruído, aqui as ruínas do templo de Osíris reais aí no Egito, tá, gente? Aqui a reconstrução também do templo de Osíris, ó, está vendo? Cheio de água. Ele ficaria dentro dessa água. O Enki também era chamado de Oanes na Babilônia. São aquelas imagens que mostram ele parecendo um peixinho com uma roupa de peixe dentro da água, vindo da água. Então percebam que Oanes da Babilônia, Enki, né, dos sumérios, Osíris dos egípcios e Poseidon, todos vinham da água e tinham na água a sua moradia. Aqui no templo no templo de Osíris, esse Osirion, o Osirion, negócio assim o nome. Vocês estão vendo aqui, gente, ó, isso aqui está gravado no lado esquerdo aqui no alto. Isso é a flor da vida. Está gravado lá. Olha a flor da vida lá gravado nesse templo muito antigo ligado aos Anunnaki. Depois você vai ver essa flor da vida aqui em palácios assírios, do lado direito. Depois você vai ver essa flor da vida aqui nos estudos de Leonardo da Vinci. Né? E você vai ver que muitos estudos da Cabala, de tudo, baseados nessa flor da vida. A matriz aí, né, ligada, que alguns ligam a fundamentos da natureza, outros ligam a malha eletromagnética do planeta, mas que está ligado
há várias codificações, existem vários códigos nisso que as pessoas chamam de geometria sagrada. Isso já estava nesse templo, ó, de Osíris, ou de Poseidon, né, ou de Enki, né, se forem mesmo a mesma pessoa. Aqui para mostrar para vocês, olha como que era o povo Kabyle, a genética deles, há com os descendentes aqui. Esse primeiro da esquerda aqui é uma mulher, muito conhecida, muito forte. Ela é ruiva, não dá para ver direito que está muito pequeno. O que eu quero mostrar é que é um pessoal todo meio louro, meio ruivo e tem muitas sardas. Aqui para mostrar para vocês onde que é que a gente encontra. O povo Kabyle está na Argélia, que é onde vocês estão vendo alguns pontinhos amarelos. Então deixa eu mostrar para vocês aqui. Não sei se eu consigo aumentar essa imagem. Deixa eu ver se dá para dar zoom. Não dá. Deixa eu ver aqui. Layout tela cheia, deixa eu ver. Aqui, ó, vocês vão ter, nessa imagem, é o mapa da África, tá, gente? Do norte da África, da parte dos países do Maghreb. Onde tem, aqui no mapa da esquerda, tem um negocinho sendo mostrado aqui, onde está a Mauritânia, tá? Onde está a Mauritânia, eu vou mostrar para vocês o que existe lá. Do lado da Mauritânia tem a Argélia, em cima da Mauritânia tem o Marrocos. Depois você vai ter do lado da Argélia a Líbia, e depois da Líbia você vai ter o Egito. E tem umas ilhazinhas, gente. Não sei se vocês estão vendo que tem umas ilhazinhas. Você pega a Mauritânia, sobe um pouquinho que tem uma parte do deserto do Saara, e aí você vai ter umas ilhas bem pequenininhas aqui do lado da África, mais ou menos no noroeste aqui da África. Essas ilhazinhas são as Ilhas Canárias. Então, o Anthony Parks acredita que aqui teria sido a Atlântida, porque ele viu que esse povo que mora aqui, o povo do Egito e o povo do Peru, tinham a mesma genética, algumas pessoas, e te falavam a mesma língua. Uma curiosidade que eu acho bem interessante é que, por exemplo, na língua berber, que é a língua que esse pessoal fala, do povo da Cabilia, povo Kabyle, e tem o pessoal do Marrocos também, que tem outro nome, o pessoal berber, eles... a palavra Amã significa senhor, Lord, senhor, meu senhor, Amã. No Egito, Amon é o deus, é o senhor também. Amon é o nome de um deus, é um senhor. Amã é senhor também. Percebe que existe uma proximidade muito grande? Tem várias palavras muito parecidas. Então, aqui a gente vai ter, no mapa da direita, esses pontinhos amarelos, verdes, onde tem um verde mais escuro com um violetinha bem pequeno na Argélia aqui, é a região do povo Kabyle. É o que sobrou deles hoje, gente. Aqui você está vendo todo mundo que fala esses pontinhos vermelho, verde, amarelo, no norte da África, são povos que falam berber. Ou seja, era um só povo antes. Isso chega até na Mauritânia, até nesse ponto que eu marquei aqui para vocês no outro mapa. Esse pontinho que está sendo marcado em vermelho aqui na Mauritânia, tinha esse povo também, que era chamado de Tamesga. Aqui tem o alfabeto deles, mostrando para vocês, em que as duas últimas letras, se vocês olharem do alfabeto, parecem muito com a codificação dos seres de Humus, uma das 49 raças. Isso parece muito com a bandeira deles aqui, a bandeira do Tamesga, que é essa preta, e essa outra colorida que está aqui embaixo é a bandeira da Cabilia, em vermelho, com 3 cores, a bandeira dos Kabyles do norte da Ásia. Então, antigamente, todo esse norte da África, antes de ter invasão árabe, né, depois a colonização francesa em cima da Argélia, tudo isso, era tudo um povo Tamesga que falava a língua berber. Eram os berber, povo berber. Aí,
O pouquinho que sobrou no Marrocos tem um outro nome. O pessoal que ficou no norte da Argélia tem o nome de Kabyle, né? Formou a Cabilia, e que aí eles foram tendo outros nomes. Mas eles todos falavam a mesma língua e tinham essa genética dos ruivos, esse pessoal. E nas Ilhas Canárias também, tá vendo que tá marcado aqui também? Então, assim, isso aqui mostra que teve um povo, né, diferente, que não eram árabes, não eram negros, não eram nada, uma genética diferente, ruivos, falando uma mesma língua, que se encontra palavras parecidas no Peru, e que o egípcio deriva muitas palavras da língua desse pessoal. Né? Eles foram depois, ao longo do tempo, dizimados, mas há muito tempo atrás eles chegaram, de alguma maneira, e pegaram essa parte toda aqui do norte da África. Então, vou voltar aqui para vocês verem. Aqui na Mauritânia, do lado esquerdo do mapa do esquerdo, onde está esse vermelhinho aqui, também fazia parte, estão vendo? Desse mesmo povo. Olha o que a gente encontra na Mauritânia. Essa formação, chamada de Olho do Saara. Tem um outro nome. Eu vou olhar para vocês aqui, com R. Estrutura Richat. É chamado de estrutura Richat ou Olho do Saara. Observem os círculos concêntricos dessa estrutura, gente. Vocês estão vendo? Na Mauritânia, no mesmo local que fez parte desse povo ruivo que chegou do nada. E aí o Anthony Parks ele coloca a teoria que o pessoal veio das Ilhas Canárias. Mas por que eu discordo um pouco da teoria dele, de que teriam vindo das Ilhas Canárias, que o continente ali afundou foi ali? Porque vocês imaginem das Ilhas Canárias até as Ilhas Açores, dos Açores, que é uma extensão gigantesca, uma área gigantesca. Se um continente inteiro afunda ali, gente, a gente tinha que ter muitas provas de civilizações ali. E nas ilhas também a gente tinha que encontrar restos de templos, de tudo, de muita coisa. E nada disso foi encontrado. Mas nós encontramos, né, na Mauritânia, este local aqui. Vejam como este local tem pesquisadores que fizeram as medições do tamanho desse local, da distância dos círculos, de tudo, as informações, e bate aqui, ó, perfeitamente com a descrição de Platão, com a diferença de um erro mínimo. Então, olha aqui embaixo o que seria a Atlântida na descrição dos antigos, e olhem aqui esse local que é o olho da África, o olho do Saara, né, ou estrutura de Richat, como que bate os círculos, né? E na descrição de que ali seria um local com planícies, montanhas, rios e tudo mais, aqui a gente analisa na foto da esquerda, você vê que tem montanhas ali exatamente onde Platão falou que teria. Então, que bate também. Tem muitos sulcos, quando você dá um zoom aqui, não tem como eu dar para vocês, tem muitos sulcos aqui de rios. Então, este local, as informações batem muito com as informações que o Platão passou. Então, muitos cientistas começam a acreditar que aqui poderia ser o local de Atlântida. Mas essas estruturas seriam naturais? Aí nós temos duas possibilidades, ou várias possibilidades. Porque círculos como esse foram encontrados também em outros locais do planeta, que são os outros locais que as pessoas acham que foi a Atlântida que foi destruída. Mas eles não estão perfeitinhos como esse, eles estão meio que destruídos pela metade, um quarto e tudo. Então, a gente tem indícios de que teve mais de um lugar com círculos assim. E se a gente pensasse na teoria, aquela que eu falei de quando um grupo se move de um lugar para o outro, eles tentam reconstruir a terra de origem deles. Ou se esses círculos foram marcados efetivamente por uma nave que chegou, se colocou aí nesse local, a civilização se desenvolveu ao redor disso, e uma vez que ela decolou e pousou em outros lugares, por isso nós explicamos as mesmas marcas e a mesma construção em alguns lugares diferentes da Terra. Por isso eles acham tantos locais diferentes de Atlântida, porque encontraram pedaços de círculos assim, mas nenhum tão bem feito quanto esse. E esse, além de ser muito bem feito, ele está dentro da região do povo que chegou com a genética ruiva,
com aquela linguagem diferente, com tudo que vinha da região da Ilha dos Açores e Ilhas Canárias, e por isso o Anthony Parks ele acredita que seriam os Atlantes chegando, fugindo da destruição, buscando um novo lugar para morar.